Hoje eu vou falar um pouco sobre a escolha do título dos livros. Vamos lá? Oi gente, bem-vindos de volta! Meu nome é Nathalie Guerart e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, livros, mercado editorial e outras coisas mais. Como eu disse, hoje eu vou falar um pouco sobre a escolha dos títulos e para isso eu vou usar este livro aqui que foi escrito pela Brittany C. Cherry, que para mim é a diva dos títulos, porque vai escolher título bom assim lá na Conchinchina, gente. Os títulos dela são muito, muito bons. Mas antes de entrar no livro e no título desse livro, eu vou contar um segredo para vocês. Não é o tradutor que escolhe o título do livro. Quem escolhe o título é a editora. E muitas vezes não é nem o editor ou a editora do livro, às vezes é até a equipe de marketing que fica pensando lá qual seria o título mais vendedor para o livro, que atingiria melhor o público-alvo. E às vezes quem escolhe o título nem lê o livro, vocês acreditam? Então isso pode acontecer. Então quando vocês virem um livro que vocês não gostam do título ou qualquer coisa assim, ou um filme, saibam que não é o tradutor que é o responsável por essa escolha. Então já não fala assim, esse livro deve ser mal traduzido, porque com esse título, não é o tradutor que escolhe. Então vamos lá. Por que eu escolhi esse livro aqui para falar sobre os títulos? Porque, como eu já disse para vocês, a Brittany C. Cherry é a diva dos títulos, tá? Então, antes de falar o título original dele, eu vou contar um pouquinho da história desse livro para vocês, tá? Que é a história da Jasmine, tá? A história começa quando ela tem 16 anos, mais ou menos. E ela é uma menina super talentosa, que canta muito bem, mas que o que ela gostaria de cantar e de perseguir como cantora é o soul. Só que a mãe dela, que é uma frustrada na vida, que queria ter sido artista, enfim, várias coisas, meio que fala que ela só pode cantar pop, então coloca a garota num regime super rigoroso para ela ficar magra, aulas de dança super intensas, dava aula para ela em casa, né, como tutora, para ela não perder tempo de ir para a escola. E é sobre o Elliot, que é esse outro aqui, acho que a luz tá meio ruim, que no início da história ele tem 16 anos e é um garoto super franzino, gago. Se eu não me engano, ele usa óculos e ele toca sax, ele é aquele músico da alma, sabe, aquela pessoa assim que nasceu com esse dom. Os dois são, na verdade, né? No início do livro, a Jasmine consegue uma autorização da mãe para ir estudar numa escola de ensino médio em Nova Orleans. E nessa escola ela conhece o Elliot. E depois, nas ruas, ela descobre que ele é músico e ela fica encantada pela música dele. E ele é um garoto que, na escola, ela é popular porque ela é linda e ele sofre um bullying pesado. E quando eu digo pesado, gente, é pesadérrimo mesmo, tá? Teve momentos, assim, durante a tradução da primeira parte do livro, que é essa parte de quando eles têm 16 anos, que eu simplesmente tive que parar de traduzir porque era muito sofrimento, assim, uma coisa meio apavorante mesmo. E ela não sofre bullying, tudo o que ela sofre é em casa, né? É quase que um bullying da mãe dela, tá? Que é uma megera, de verdade, assim, e maltrata muito ela e, assim, acha que ela precisa chegar à fama a qualquer preço. Então vocês imaginam como é a vida dessa menina. E justamente, eu acho que por causa desse sofrimento que os dois passam, embora sejam coisas diferentes, e porque eles têm a música que unem eles acabam se tornando amigos e depois namorados. Só que a Jasmine tem que ir embora. A mãe dela decide que a carreira dela tem uma oportunidade na Inglaterra, ele pega a filha e vai embora. E aí eles se prometem que vão manter lá o contato, mas o Elliot passa por um trauma muito, muito grande que o faz abandonar e se afastar de tudo que ele ama, porque ele acha que ele tem que ser castigado. Então ele se afasta da música, ele se afasta da mãe, ele se afasta do tio e ele se afasta da música. E ele para de se corresponder com a Jasmine, que não entende bem o que aconteceu. E aí a história tem um salto que vai para quando eles têm mais ou menos 20 e poucos anos, e aí você já tem um Elliot super forte, porque a vida dele passa a se resumir a ser uma pessoa forte. Então, o título original desse livro é Behind the Bars. Então, assim, no primeiro momento, logo você pensa, tipo, alguma coisa que tem a ver com bar, né? Então,
a editora escolheu o título e já me passou a tradução já com o título escolhido, que seria Nos Bares da Vida. Então já comecei a traduzir o livro já tendo um título escolhido. Aí tá, comecei a traduzir tudo e aí eu comecei a ficar empolgada com o título, porque eu comecei a ver o número de vezes que a Britney faz menção ao título. Então várias vezes aparece literalmente a expressão Behind the Bars. Eu vou ler algumas coisas aqui pra vocês, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, num primeiro momento, as pessoas ficam pensando assim, não, são os bares da vida, ele é músico, então ele de repente toca em bares, enfim. Não é esse o caso. Na verdade, o Elliot, quando ele era mais novo, ele não podia entrar nos bares, porque lá nos Estados Unidos tem isso. Se você é menor de idade, você não pode entrar em bares que vendem bebida alcoólica, e que são bares para adulto e tal. Então ele ia para um lugar, que é um beco, atrás de vários bares de New Orleans, que ele ia para lá para ele ouvir as músicas, para ele conseguir ouvir. Então ele ficava ali quietinho na dele, naquele beco, ouvindo a música. E aí ele fala, né, tipo, tem aqui, por exemplo, um amigo dele dá um conselho quando ele vai sair com ela pela primeira vez, ele fala assim: take her to your spot, behind the bars, where you listen to the music. Então, behind the bars. Depois ele fala, we sat in the alleyway behind the bars. Então, assim, esse behind the bars, esse local, que ficou na tradução como beco atrás dos bares, era o lugar para onde ele ia quando ele queria, enfim, relaxar e tudo. E é nesse beco que acontece uma tragédia que muda a vida dele. Então, realmente, esse lugar behind the bars é muito importante para a história. Só que aí tem outra coisa aqui, ó. Vou aqui para minha cola. Bars também pode ser barra de compasso. É uma coisa musical. Então, a autora, em alguns momentos, ela usa o behind the bars nesse contexto. Quer ver? Isso é uma fala do TJ. Ele fala assim: no woman can only fall in love with the music of jazz. She always quietly yearns for the musician behind the bars. Né, atrás do compasso. Aí depois tem It hurts to hear her suffering behind the bars, she sang. Então, assim, aquela pessoa que canta com a alma, né? E aí tá. Só que além disso, ainda tem uma outra. Depois do trauma que o Elliot sofreu, ele meio que construiu uma prisão em volta dele. Assim, uma prisão metafórica, obviamente. E em alguns momentos ele cita que ele está behind the bars dessa culpa, né? Então, eu gosto muito desse trecho que ele coloca: For the remainder of my life, I'd be trapped in the prison of my guilt. I'd be trapped behind the bars of my mind, unable to break free from the damage that had been done to my heart and my soul. A tradução ficou meio assim: pelo resto da minha vida, eu ficaria enclausurado na prisão da minha culpa, ficaria preso atrás das grades da minha mente, sem conseguir me libertar do mal que havia sido feito ao meu coração e à minha alma naquela noite, no beco atrás dos bares. Porque esse beco atrás dos bares, nesse trecho, ele não estava, né? Quando só termina lá, that had been done to my heart and my soul. E só que como esse beco atrás dos bares era tão presente, eu incluí esse trechinho e coloquei como uma observação para a editora, achando que, assim, eu fiquei sentindo meio que pedia. E aí, no final do livro, tem uma frase que eu achei muito legal, que ela usa o behind the bars. E aí esse behind the bars foi difícil de traduzir, porque ele poderia tanto ser atrás das grades como atrás dos compassos. Eu preferi atrás dos compassos porque eu achei mais... Quer dizer, não foi atrás dos compassos, foi compasso. Porque eu achei mais poético. Então era assim: We planned for tomorrow because we were no longer trapped behind the bars of yesterday. E aí a tradução ficou: fizemos planos para o amanhã porque não estávamos mais presos aos compassos de ontem. Então, para vocês verem que são escolhas, né? Poderia ser muito bem porque não estávamos mais presos, porque não estávamos mais atrás das grades do ontem, enfim. E aí você vê como é genial esse título Behind the Bars e como seria impossível reproduzir isso aqui no nosso título, porque você vê que esse título remete a 3 coisas diferentes. Então, assim, só que eu tava muito inconformada com o título Nos Bares da Vida, porque eu achei que empobreceu demais o título.
Então, o que eu fiz? Eu comecei a pensar no campo semântico da música. Então, eu fiz assim. Eu peguei várias palavras, tipo ritmo. Eu vou ler aqui na minha cola, gente, por isso que eu não vou estar olhando para vocês. Ritmo, compasso, nota, acorde, tempo, melodia, arranjo, cadência, harmonia, escala, letra, som, falsete, grave, agudo, canção e cantiga e várias outras, assim, né? Fui construindo e falei assim, vamos ver que títulos que eu consigo montar com isso, porque, gente, também vou confessar pra vocês, não sou boa de título. Dificilmente eu consigo emplacar um título e daí essa minha admiração imensa pela Britney, porque ela realmente tem um talento pro título. Não foi só com esse livro. Eu traduzi um outro que ainda não saiu, então não posso falar dele, mas que, assim, o título é uma coisa que eu ficava assim, oh, meu Deus! Fiquei assim, que nem eu fiquei nesse. Então eu sugeri alguns. Eu botei Compasso da Vida, A Vida e Seus Compassos, Compasso da Liberdade, afinal de contas ele estava preso dentro daquela culpa e tal, Compasso do Amor. E aí teve um que eu gostei muito, que foi Acordes para a Vida, porque eu achei que, assim, como ela brincou muito com essa coisa de ter dois significados, o acordes para a vida pode ser o acordar de despertar e pode ser o acorde de música também. Então, eu gostei bastante desse. E aí, o que eu fiz, na verdade? Como eu gostei muito desse título, sempre que aparecia o beco atrás dos bares, eu meio que dei um nome pro beco, como se ele tivesse dado um nome pro beco, como Beco dos Acordes. E o beco dos acordes que ficava atrás dos bares, né? Lógico que todas as vezes não aparecia assim, né? Só que aí, como não ficou o acordes para a vida, o acordes para o amor, não fazia sentido, e aí a gente voltou só para atrás dos bares. Depois tem 2 tempos e um ritmo, porque a história se passa em 2 momentos, né? Você tem a parte 1, que é quando eles têm 16 anos, e depois a parte 2, quando eles já estão com 20 e poucos anos e bem sofridos, assim, eles se reencontram realmente, assim, com a alma, nossa, em frangalhos, assim. Esse livro é muito, muito sofrido. Assim, foi muito difícil traduzir algumas cenas. Eu chorei muito, assim, eu tinha que parar, chorar para depois voltar. Aí, às vezes, chorava mais um pouco, parava mais um pouco, enfim, foi sofrido. Deixa eu ver mais qual. 2 tempos e um ritmo, contraponto do tempo, escala do tempo, no ritmo da vida, no ritmo do amor, que acabou sendo o título escolhido. Assim, eu não sei bem qual foi o processo interno da editora, mas eu fiquei bem feliz com esse título, porque usou uma palavra do campo semântico musical, que eu acho que a música está muito presente nesse livro. E segundo, porque tem muito mais a ver com a história, assim, deles dois, do que nos bares da vida, né? Porque aí parece que é uma pessoa que tá tocando de bar em bar e tudo, e realmente não é o caso nesse livro. Antes de terminar, eu queria perguntar pra vocês uma coisa. O que vocês acharam desses títulos que eu sugeri, desse processo que eu fiz de pegar o campo semântico de música, escolher algumas palavras, enfim, e tentar fazer os títulos? Vocês conseguem pensar em algum título melhor? Eu acho que com certeza, assim. E vocês acharam que foi adequada essa mudança que a editora fez de Nos Bares da Vida no Ritmo do Amor? Aliás, vocês já leram esse livro? Porque, gente, para quem gosta de romance e, assim, aquela coisa que tem muito sofrimento também, gente, esse livro, nossa, eu gostei muito de traduzir esse livro. E eu gostei muito da história, achei a história muito rica e eu acho essa autora muito talentosa, assim. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixado o like de vocês aqui. Se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveitem para fazer isso agora. Beijo grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!